Olá, vamos começar a nossa terceira aula sobre sistemas lineares. Então, hoje vamos falar sobre o método de Gauss-Seidel. Antes de começar, vamos só revisar um pouco como que era o método de Jacobi. Então, como que era o método de Jacobi, né? Então, por exemplo, vamos só, para facilitar, usar esse exemplo de sistema linear 3x3, tá? Então, como é que era o método de Jacobi? O método de Jacobi. O que vamos ver hoje, que é o método de Gauss-Seidel, ele é um aprimoramento desse método de Jacobi. Então vamos só relembrar. A ideia do método de Jacobi era você fazer iterações da forma xk mais 1, né? A próxima aproximação sendo igual ao f de xk mais o d. Né? Isso aqui num formato vetorial. Então só lembrar quem era f, no sistema, nesse caso aqui no sistema 3x3, aquela matriz que ela era parecida com a matriz dos coeficientes, só que ela tinha algumas variações, né? Na diagonal ele era sempre zero, então o primeiro elemento aqui é sempre zero, o segundo elemento era segundo elemento da nossa matriz de coeficientes, né? Então que seria o 1, 2. Só que a diferença é que você trocava o sinal, ficava negativo e dividia pelo elemento que era para estar aqui na diagonal. No caso seria o A1, 1. Da mesma forma, o último elemento aqui é o último elemento da primeira linha da matriz de coeficientes, só que você troca o sinal e divide pelo elemento que era para estar na diagonal da sua linha. Você segue aqui embaixo o mesmo procedimento. Aqui seria o primeiro elemento da segunda linha da matriz dos coeficientes, então seria o elemento A2, 1. Só que você troca o sinal e divide pelo elemento que está na diagonal dessa linha. Então, o elemento da diagonal é o A2, 2. Na diagonal é 0. Depois vai vir aqui o menos A2, 3, A2, 2. No final, né, a última linha vai ser o A3, 1 dividido pelo A3, 3, com sinal trocado. Aqui vai ser o A3, 2 com A3, 3. E na diagonal é sempre 0. Então, essa aqui é a nossa matriz F. E a nossa matriz D eram os resultados. Nossos resultados é o B1, B2, B3, só que dividido pelo elemento que está na diagonal da linha correspondente. A1, aqui é B2, A2, 2 e B3, A3, 3. Tudo bem? Então, se você quisesse escrever, ficaria o X, xk mais 1 era igual ao F. Esse F que está aqui. Esse F. Opa, escrever assim. O F. Multiplicado por x1k, x2k, x3k. Isso aqui como uma matriz também. Mais o nosso D, né? Nosso D é o B1 dividido por A1, B2 sobre A2, 2 e B3 sobre A3, 3. Tá. E se você quiser escrever de uma forma mais explícita ainda, então você vai ter aqui o x1k mais 1 é igual. Então aqui ele vai ser o B1 sobre A1. Opa. B1
sobre A1, 1, menos, agora aqui vai ser o A1, 2 sobre A1, 1, x, é o x2, né? x2k menos A1, 3 sobre A1, 1 multiplicado por x3 do k. E aí você continua nas equações. Se tem a x1 é isso, a x2 de k mais 1 vai ser igual a quem agora? Vai ser B2 sobre A22 menos, aqui vai ser o A21 sobre A22 multiplicado pelo x1k menos o A23 sobre A22 x3k. E por último, a última equação é x3k mais 1 é igual a então, B3 sobre A33 menos, aí vai ficar o A31, o A31 sobre A33 x1k menos o A32 sobre A33 x2, né? K. Bem, justamente o que está aqui. Então, no nosso sistema 3x3, as equações de iterações ficariam dessa forma. Tudo bem? Então, dado que você tem o vetor xk, né? Então, dado que você tem um xk, dado que você tem um vetor xk, que já é uma aproximação da nossa solução, para você obter o próximo elemento, né? Para você obter o próximo elemento xk mais 1, que é da forma x1k mais 1, x2k mais 1 e x3k mais 1, você usa esse processo aqui em cima, chamado de estrela. Esse processo iterativo, né? Opa. Tá. Então é isso, dado que você está no seu estágio, você já tem uma aproximação xk, né, dado por um vetor de 3 coordenadas x1k, x2k, x3k, que no nosso sistema 3x3. Para você obter o próximo elemento da nossa sequência, né, contando que esse próximo elemento da sequência é uma nova aproximação para a sua solução, você usa essas equações. Então, o x1k mais 1, a primeira coordenada vai ser dessa forma, onde você vai colocar a coordenada x2 de k aqui, a coordenada x3. A segunda coordenada vai depender da coordenada x1 de k e a x3 de k. E a terceira coordenada ele vai depender da coordenada x1 de k e x2 de k. Tudo bem? E toda essa construção que a gente fez aqui, essa matriz F, a matriz D, ela vem do fato que a gente quer que essa nova iteração, a gente quer que o novo valor xk mais 1 também seja uma solução do sistema. Tá? Então, esse aqui era o método de Jacob. O método de Gauss-Seidel, ele é um aprimoramento do método de Jacob no seguinte sentido, né? Então, a gente quer que o x1k, x2k e o x3k, quer dizer, o x1k mais 1, o x2k mais 1 e o x3k mais 1, que são as coordenadas desse vetor aqui, né? A gente pode até escrever, já para a gente não confundir muito, a gente pode escrever coordenada vetorial, né? Dessa forma. Então, a gente quer que esse vetor, esse novo vetor aqui, que tem a coordenada x1k mais 1, x2k mais 1 e x3k mais 1, ele também é uma solução, né?
E qual que é a ideia desse método de Gauss-Seidel? Esse aqui é o método de Jacob. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, ó. Tudo bem. A primeira coordenada x de 1k mais 1 vai ser dada em função da segunda coordenada do k, né, da sua solução anterior, e a terceira coordenada da sua solução anterior. Tudo bem? Então aqui não vai mudar nada. O que vai mudar é o seguinte, ó. Tá vendo que aqui a segunda coordenada do seu vetor xk, que é o x2k mais 1, ele vai depender da primeira coordenada do vetor anterior, ou seja, da solução anterior, e também vai depender da terceira coordenada da sua solução anterior. Só que é o seguinte, ó, esse elemento aqui, que é a primeira coordenada da sua solução anterior, você olha, bom, eu vou colocar aqui a primeira coordenada da minha solução anterior. Porém, como eu já fiz a minha equação de cima, eu já tenho primeira coordenada de como vai ser o meu novo vetor. Tudo bem? Então, só reprisando. A segunda coordenada do meu novo vetor vai ser dada em função da primeira coordenada do vetor anterior e da terceira coordenada do vetor anterior, que é uma solução. Só que a gente quer que o que a gente estiver calculando aqui vai também ser uma aproximação da solução. Aí você pensa, tá, a segunda coordenada do vetor xk depende da primeira coordenada do vetor anterior, do vetor solução anterior. Só que na primeira equação, eu já calculei qual que vai ser a minha primeira coordenada do meu vetor atual. Então, qual que é a ideia? A ideia do método de Gauss-Seidel, o aprimoramento, é você substituir. É você fazer uma substituição. Ao invés de você usar a primeira coordenada do vetor anterior, que seria a sua solução anterior, aqui você já vai usar a primeira coordenada do seu vetor atual, que é o x de 1k mais 1. Tudo bem? Então, legal. E o x3k, a terceira coordenada? Bom, ainda não tem, então essa aqui continua do mesmo jeito. Tudo bem? Então, no quadrinho vermelho aqui, eu vou substituir pelo valor que está no quadrinho azul, porque eu já vou ter a primeira coordenada. E na terceira coordenada aqui, eu ainda não tenho como substituir. Porém, agora vocês vão olhar aqui embaixo. A terceira coordenada do meu novo vetor, ele depende da primeira coordenada do vetor anterior e ele também depende da segunda coordenada do meu vetor anterior. Só que aqui, de novo, bom, primeira coordenada do vetor anterior, eu posso substituir pela primeira coordenada do meu vetor atual. E, além disso, a segunda coordenada do meu vetor anterior, eu posso substituir... essa escolha não foi muito boa, né? A segunda coordenada do meu vetor anterior, eu vou poder substituir pela segunda coordenada do meu vetor atual. Tá? Então, na terceira coordenada, eu não vou usar mais nenhuma, na verdade, na última coordenada, eu não uso mais as coordenadas do vetor anterior. Eu já uso a primeira coordenada do meu vetor atual e também eu uso como o x2, que seria a segunda coordenada do meu vetor anterior, eu já posso usar a segunda coordenada do meu vetor atual. Tudo bem? E fazendo essa substituição, esse que é o método de Gauss-Seidel. Né? Então, se eu, por exemplo, para ficar mais claro, se eu quisesse reescrever isso, não é assim. Então, como é que ficaria o método de Gauss-Seidel, né? Então, como é que ficaria o nosso método de Gauss-Seidel? Deixa eu só apagar aqui as...
Então, como é que ficaria o método de Gauss-Seidel? Então, é isso. x1k é a primeira coordenada do vetor anterior. Mas no nosso, quando eu estiver nessa linha aqui, eu já calculei a primeira linha. Então, o que você vai fazer? Você vai trocar a primeira coordenada do seu vetor anterior para que seja a primeira coordenada do seu vetor atual. Então, aqui vai virar... Vou escrever em vermelho só para ficar claro onde está acontecendo as mudanças, tá? Então, aqui vai virar o vetor, a primeira coordenada do seu vetor que você já calculou. Tudo bem? Então, foi a troca que a gente fez. Então, aqui estava o xk, agora eu vou usar o xk mais 1. x3 aqui, k continua a mesma coisa, só que na linha de baixo, de novo, tem um x1k, mas x1k eu já vou trocar ele pela primeira coordenada do vetor que a gente está calculando agora. Então, aqui também vai virar o k mais 1. Aqui vai virar o k mais 1. E agora eu também posso tocar esse segundo elemento aqui, né? Então, o x2k, eu posso trocar, como o x2k mais 1 eu já calculei na linha de cima, eu também vou trocar ele, e aqui vai virar o x2k mais 1. Tá? Então, a diferença do método de Jacobi, que a gente tinha visto anteriormente, para o método de Gauss-Seidel, é só esses dois detalhes, esses detalhezinhos. Que à medida que eu tenho os valores do meu novo vetor solução, nas equações de baixo eu vou substituindo o valor referente à solução anterior pelos valores da nova solução. Tudo bem? Então, na primeira equação, não muda nada, não tem como mudar nada. Só que assim, uma vez que eu resolvi a primeira equação, eu tenho a primeira coordenada do meu novo vetor. Então, todos os pontos na linha de baixo, onde eu estiver usando a primeira coordenada do vetor anterior, eu tiro esse valor da coordenada anterior e coloco o valor da primeira coordenada desse novo vetor. Tudo bem? Na segunda também. Segunda, eu calculei a segunda coordenada agora, então todas as equações abaixo, onde aparecia a segunda coordenada do vetor anterior, eu troco pela segunda coordenada do meu novo vetor. Tudo bem? Então, ele é de fato, você pode ver ele como um aprimoramento do método de Jacobi, porque à medida que você já vai ter na coordenada do seu novo vetor, nas equações abaixo você pega os valores das coordenadas que já foram definidas e usa para definir as coordenadas seguintes. Tudo bem?